Nesta aula, iremos abordar sobre pensamentos automáticos. Se eu lhe pedisse para você definir o que são pensamentos automáticos, qual a sua definição? É importante também pensarmos que iremos psicoeducar os nossos clientes sobre o que são pensamentos automáticos. Então precisamos pensar em formas criativas e dinâmicas para que este sujeito consiga entender a nossa explicação. Pensamentos automáticos, eles são nada mais nada menos do que aquilo que se passa de forma espontânea em nossa cabeça. Como a própria palavra já diz, eles são automáticos, eles surgem em nossa cabeça. Eles podem vir como palavras, eles podem vir como uma frase, eles podem vir como uma lembrança, eles podem vir como imagens. O pensamento automático é quando você pergunta àquela pessoa o que está se passando pela sua cabeça. É aquilo que surge de forma espontânea nos nossos pensamentos. E muitas vezes nós perguntamos aos clientes, naquela situação que você me trouxe que te incomodou, o que estava passando na sua cabeça? Muitas pessoas não sabem dizer, eu não sei dizer o que eu estava pensando, só estava me sentindo angustiado, me senti triste, fiquei ansioso, mas não consigo identificar realmente o que eu estava pensando. E de fato algumas pessoas ainda não conseguem, elas não estão psicoeducadas o suficiente para prestarem atenção e conseguirem nomear o que se passa em sua cabeça. Quando tivermos dificuldades em ajudarmos o nosso cliente a entender o que são os pensamentos automáticos, temos alguns caminhos para conseguirmos alcançá-lo. Um deles é através das emoções. Por exemplo, podemos perguntar a esta pessoa, qual emoção você sentiu naquele momento? De 0 a 10, qual é o grau daquela emoção? Muitas pessoas também não conseguem nem nomear qual emoção estavam sentindo. Então nós podemos dar algumas opções. Estava ansioso? Triste? Com raiva? Angustiado? Nesse leque de opções, a pessoa pode se identificar com alguma das emoções e falar, então, eu estava bastante ansioso naquele momento. Através da emoção, nós podemos, junto com o cliente, construir uma possibilidade de pensamento automático. Já que você estava ansioso, o que você acha que se passou pela sua cabeça naquele momento? Você pensou que algo muito ruim poderia acontecer? Segunda possibilidade, podemos ir através das emoções, como também podemos dar possibilidades de pensamentos que talvez aquela pessoa teve naquele momento. E a partir disso, o cliente pode se identificar. Eu realmente estava pensando isso, ou não, eu estava pensando o contrário disso. Uma outra possibilidade de ajudar a pessoa a identificar quais pensamentos automáticos estavam tendo naquele momento é focar na situação que ocorreu. Aonde foi? Com quem você estava? Que horas isso estava acontecendo? Então é importante entender todo o contexto da situação, porque assim podemos ajudar o cliente a lembrar de um pensamento automático que ele teve naquela situação. Alguns clientes ainda assim não vão conseguir descrever o que pensaram na situação. Eles podem dizer que simplesmente estava um vazio na cabeça. Uma possibilidade é fazer um roleplay com esse paciente. Vamos lá, vamos reviver juntos aqui a cena. Você pode representar o cliente, ou você pode representar outras pessoas que estavam ali naquela cena com aquele cliente, e a partir desse momento de recriar a cena, a pessoa pode se lembrar do pensamento ou pode também ter outras interpretações da situação. Algumas pessoas, elas precisam talvez pensar em algumas imagens, em algumas figuras, para que assim consigam descrever com mais clareza o que pensaram. Você pode perguntar ao paciente, se o seu pensamento fosse uma imagem, que imagem seria? Se o seu pensamento fosse uma cor, se o seu pensamento fosse uma música. Podemos criar formas de ajudar o nosso paciente a identificar que aquilo que se passa pelo seu pensamento interfere nas suas emoções e nos seus comportamentos. Uma dica, que tal agora você aí, psicólogo ou estudante de psicologia que está assistindo essa aula, o que está se passando pela sua cabeça? Escreve. Nós precisamos aprender a identificar também os nossos pensamentos, emoções e comportamentos, porque quando temos domínio disso, conseguimos ajudar o nosso paciente também a identificar esses processos.